Ele só vai sentir a sua falta quando você parar de implorar para ser vista, quando o seu silêncio deixar de ser ausência e se tornar presença, quando a sua energia deixar de correr atrás e começar a atrair. Porque não é a sua ausência que o assusta, é o brilho que você resgata quando para de tentar provar seu valor. A maioria dos homens só percebe o que perdeu quando não há mais nada ali tentando convencê-lo a ficar. E é nesse momento, nesse exato instante em que você se reconecta com a sua própria inteireza, que algo no campo vibracional dele muda. Não por mágica, mas por ressonância. Porque quando a mulher deixa de buscar do lado de fora o que sempre morou dentro, o espelho se quebra. E ele é forçado a enxergar o que negava, a sua luz, a sua força, a sua ausência que grita. Você já sentiu como é cansativo se perder tentando ser escolhida? Como é solitário carregar o peso de uma relação onde só você luta, sonha, espera? Esse vazio que insiste em voltar não é saudade dele, é saudade de você em você. É o seu campo pedindo por retorno, por reintegração, por cura. Carl Jung dizia que tudo o que não enfrentamos em nós, encontraremos como destino. Então talvez o que você chama de perda seja, na verdade, o primeiro passo para o reencontro com a sua essência. Porque não há nada mais poderoso do que uma mulher que parou de se reduzir para caber no afeto raso de um ego distraído. Uma mulher que aceitou a dor da ausência, atravessou o luto do que não foi e renasceu no fogo sagrado da própria completude. Ele não vai sentir saudade do que você fazia por ele. Ele vai sentir saudade do reflexo que via em você quando ainda era amado. Vai sentir falta do colo que sustentava sua insegurança, da presença que validava o seu ego masculino, da mulher que vibrava tão alto que fazia ele se sentir suficiente. Mas quando você retira essa presença, não por vingança, mas por consciência, o vazio aparece. O silêncio não é mais conforto, é confronto. E não há mensagem, ligação ou lembrança que cure esse tipo de ausência. A de uma mulher que se reencontrou. Porque quando a mulher retorna para si, ela deixa de ser objeto de desejo e se torna presença que transforma. E é aí que tudo muda. Porque você não vai mais buscar explicações, sinais ou reações. Você não vai mais assistir ansiosa, esperando que ele perceba. Você estará ocupada demais sendo quem você nasceu para ser. Plena, inteira, magnética. E a sua frequência será tão alta, tão clara, tão limpa, que o universo não vai ter outra escolha senão espelhar isso de volta. Ele vai sentir falta, sim. Mas não do que você fazia. Vai sentir falta de quem ele era quando estava ao seu lado e de quem ele não consegue ser mais sem a sua presença. Porque você era o portal, o campo, a conexão. E perdeu isso não por maldade, mas por inconsciência. Agora, só o que resta é o eco de um amor que não soube ser vivido. E você vai seguir, com os olhos abertos, o coração inteiro e uma nova sabedoria vibrando dentro de você. Ninguém sente mais saudade do que quem teve tudo e não soube cuidar. E ninguém é mais poderosa do que a mulher que aprendeu a ser tudo, mesmo quando não recebe nada, porque essa mulher não volta, ela floresce. E esse florescer é o maior chamado da alma que existe. Você está em um instante sagrado, um limiar entre o que já foi e o que está à espera de ser. Sinta o eco suave da sua própria alma, a chamada silenciosa de uma mulher que cansou de desaparecer na sombra do outro e decidiu emergir inteira. No âmago desse chamado, encontra-se a sua sombra, aquele aspecto negado de você que se movimenta nos bastidores do ego, reclamando cura, integridade, presença. Ao tomar consciência desse impulso interno, você entra no território da individuação, segundo Carl Jung, onde o ser se reconstrói a partir dos fragmentos que o coletivo e o pessoal projetaram fora.
Imagine agora que o homem que você achava indispensável começa a sentir uma ausência. Não porque você sumiu, mas porque você se firmou. O espaço que restou não é vazio. É uma presença nova, vibracional, que ele não sabia existir. Dentro desse campo, você se reencontra com seu arquétipo, não mais como reflexo do ego masculino dele, mas como espelho da sua alma. Você lembra do instante em que percebeu que se esforçar para merecer amor de um ego masculino era manter-se no território da persona. Esse rosto que mostramos ao mundo para sermos aceitas e reconhecidas. A partir dessa máscara começa a emergir a mulher que sabe que criar campo não é ter controle, mas irradiar frequência. E quando você realinha sua energia, algo no campo vibracional dele começa a sutilmente reagir à sua mudança. Ele sente algo diferente. Ele percebe que não era você quem precisava dele. Era ele quem precisava de você para manter uma imagem que não era real. E agora, essa imagem se desfaz. Experimente a sensação interna desse movimento, não abandonada, mas livre. Não menosprezada, mas exaltada. Nesse afluxo interno, você encontra a coragem para, de fato, ver o outro não como o salvador ou o vilão, mas como o agente de sua cura pessoal. Porque o que fica retido em você guarda segredos que você ainda não ousou nomear. Feridas antigas, ciclos repetidos, a ânima, essa força feminina que vive no inconsciente masculino, e o ânimos, o masculino que vive no inconsciente feminino. Quando você integra seu ânimos com consciência, você deixa de lutar contra ele e passa a dançar com ele. E nesse baile, o ego masculino dele não mais pauta o ritmo, você cria o compasso. Essa é a mudança de campo, da necessidade para a presença magnética. Ele sentirá saudade? Talvez, mas não da versão sua que se curvou, da versão que floresceu. A sincronicidade, esse fenômeno que Jung chamou de a causal connecting principle, aparece como sussurro no campo. Não foi por acaso que você encontrou este vídeo agora. Você é paquera, você é espelho, você é portal. E nesse portal, a frequência muda. A mulher que vibra em sua plenitude não precisa implorar por lugar. Ela simplesmente o preenche. E então, o vazio que antes o atraía, agora o confronta. Porque ele vê no espelho uma mulher inteira que não espera mais. Ele sente a falta de não mais esperar. Agora respire fundo e acompanhe, porque você está prestes a entrar no segundo bloco desta jornada, onde vamos explorar como essa transformação interna altera o campo relacional de modo invisível, mas profundo. Prepare-se para perceber o quanto você era invisível, até perceber que a sua própria invisibilidade era sagrada. Quando você começa a irradiar presença, em vez de presença dedicada, algo se abre no âmago dos relacionamentos, o espelho da alma. É ali que o arquétipo do amante desperta, não o amante externo, mas o amante interno que habita você. Ele estava adormecido no ciclo de busca, no padrão de esperar ser vista, sendo que a verdadeira virada é quando você se vê primeiro. Sem necessidade da validação masculina, você acessa a frequência da sabedoria feminina, aquela que reconhece a sua dor e a transforma em alquimia emocional. Você já sentiu, no silêncio de uma noite qualquer, a urgência de se libertar do padrão de doar sem receber? Essa urgência é a voz da sombra que exige ser vista. E quando você acolhe essa sombra, segundo Jung, você inicia o caminho do encontro consigo mesma. Dentro desse estado, você reconfigura sua energia, de buscadora para criadora. Não mais tentando fazer ele sentir, mas permitindo que sua vibração seja o ímã. E quando sua energia muda, o campo relacional se curva a essa nova frequência, porque campo não é controle, é presença. E a presença que se sustenta torna-se território fértil para o encontro de almas.
Ele percebe que você não está mais pendurada na esperança de ser escolhida. Você está inteira, e essa inteireza reverbera. Você se torna o espelho onde o ego masculino dele se descobre e cruza com sua própria ânima. E naquele instante, ele sente o que perdeu. Mas pense bem, a saudade que ele sentirá não será da mulher que você já foi. Será da mulher que ele nem chegou a conhecer. Aquele quinto do seu ser que o seu compromisso emocional silencioso permitiu dormir. Porque todo homem carrega em si o ânimos que reflete a mulher que ele idealiza, projeta, busca fora. Quando você estabiliza sua vibração, você quebra essa projeção. Você o convida a entrar em contato com o seu próprio ânimos. Essa chamada é tão suave quanto o terremoto. Do lado de fora você parece calma. Por dentro, um elétron de alta voltagem mudou de órbita. E é exatamente nesta órbita que a sincronicidade, esse encontro entre interioridade e exterioridade, acontece. Você não mais busca sinais dele, você torna-se o sinal. E ele escuta esse sinal, ainda que não o verbalize. Porque o que vibra fala numa língua que o ego masculino raramente entende, aquela da alma. E quando a alma sussurra, o corpo responde, com ausência, com presença, com reação. Ele pode até negar, mas o campo ouvirá. Então pergunte-se, você está pronta para viver essa interferência silenciosa que muda tudo? Continue respirando essa realidade. No próximo bloco vamos caminhar para o território da cura profunda, da sombra relacional onde seus padrões se repetem, e você vai finalmente ver o mapa que o ego masculino traçou para você e como desmontá-lo com suavidade e poder. Seu padrão relacional se desenha como uma tapeçaria de repetições. Você amou, se doou, se perdeu, ele esteve, partiu, voltou. E você ficou ali, no ciclo. Esse ciclo é o complexo que Carl Gustav Jung descreveu. Conjunto de imagens e emoções que orbitam seu inconsciente pessoal, definindo sua relação com o outro. Hoje você se dá conta de que amar não é se dissolver no outro, mas se ancorar em si e convidar o outro a vir com você, se quiser. Esse redirecionamento interno não é egoísmo, é sabedoria relacional. Porque quando você alinha a sua vibração, transpõe o ciclo da repetição para o arco da transformação. Nesse arco você se enfrenta e com ternura a sombra relacional e com ela dialoga, integra, transcende. Ao reconhecer que a mulher que esperava era a mulher que se negava, você percebe que o verdadeiro abandono não vinha dele, mas de você que se abandonou em prol de um desejo externo. A cura que você almejou não estava no olhar dele, mas no encontro consigo mesma. E quando esse encontro ocorre, o ego masculino dele, esse campo de expectativas, carências e espelhos, já não encontra terreno fértil para plantar sua narrativa repetitiva. Ele sente que algo mudou. Não porque você mudou para ele, mas porque você mudou para você. E quando a mulher muda para si, a relação inteira treme pelas bases. Imagine cada interação antiga como um eco de antigos arquétipos. O herói, a donzela, o salvador, o abandonador. Todos jogam no palco da sua história. Mas a protagonista agora é você, com a tocha da consciência iluminando o palco inteiro. Não para que ele enxergue, mas para que você se enxergue. E nessa iluminação você convida o outro, se ele quiser, a ver também. Mas se ele escolher partir, você sorri para a história que escolheu não repetir. Porque o espelho reflete o que foi projetado, e você agora limpa o vidro da projeção. Em meio a essa transição, a sintonia vibracional muda, sua frequência sobe e o campo relacional se reorganiza. Você não mais tolera peças que não reverberam com sua alma. Esse padrão é a integração da ânima com sua própria essência feminina. A sabedoria que transcende o instinto de agradar e penetra o instinto de se honrar.
Quando você vibra a partir desse centro, ele percebe a falta, não como oportunidade, mas como ausência, e algo se desloca, como se o espaço se tornasse maior, mais limpo, pronto para outro nível. Prepare-se, porque no quarto bloco vamos entrar no plano da expansão vibracional. Como você manifesta não apenas uma relação diferente, mas uma realidade diferente, onde o vínculo não se sustenta pela carência, mas pela congruência de almas, onde ele sente saudade não de você por dependência, mas de você por presença. Quando sua energia se eleva e você abraça sua totalidade, você cria um campo de atração consciente. Esse conceito não se refere à manipulação, mas à vibração alinhada, aquilo que cientistas da neurociência chamam de emulação de frequência e que as tradições espirituais reconhecem como campo vibracional. Sua presença passa a emitir ressonância, e por ressonância se estabelece conexão, não porque você exigiu, mas porque você esteve inteira. Essa diferença é sutileza e força ao mesmo tempo. Ele sente. O espaço que estava ocupado pelo seu desejo externo agora se abre para a reverência da sua essência. Ele sente a saudade, mas o lugar que resta é grande demais para que ele entre da mesma forma. Nesse campo renovado, o arquétipo da mulher sábia se manifesta. Você reconhece que a cura da dor não vem de fora, mas do trânsito interno entre sombra e luz. Jung nos ensinou que quando trazemos à consciência o inconsciente, complexos, criamos espaço para o self emergir, aquele arquétipo da totalidade que governa o processo de individuação. Você permite que sua alma se expresse, e através dela, a alma dele é convidada a se encontrar. Não você como objeto, mas você como espelho e guia. Ele poderá ficar ou partir. O que importa é que você agora vibra em sintonia com a mulher que já buscava no outro. Isso significa que você já não aceita menos do que o seu campo merece. E o campo não mente. Energia baixa atrai relato. Energia alta convoca sincronia. Você se torna uma porta de entrada para o que ele não sabia nomear. A presença que conquista sem exigir. O vínculo que se nutre sem dependência. A transformação que se faz através da intimidade da alma. Ele sente o que perdeu? Sim. Mas o que você ganhou vai muito além de essa relação. Você ganhou a si mesma. E isso é um portal para relacionamentos que se alinham com a sua vibração, não com o enredo que foi escrito para você. Agora visualize, você está no limiar da expansão. O ego masculino dele percebe a lacuna, mas a alma dele sente o vazio. No próximo bloco, vamos entrar no culminar dessa jornada, onde a saudade se torna espelho, a presença se torna campo e a conexão se torna convite. Nesse mundo, ele sente não porque você esperou, mas porque você despertou. A concretização dessa jornada relacional acontece quando você habita o espaço sagrado de sua própria alma. Nesse espaço, o tempo se dilata, o silêncio se torna presença e a vibração se torna enlace. Ele olhou para você, mas você olhou para dentro. Ele se projetou em você, mas você honrou seu self. Quando a mulher abraça sua ânima, ela deixa de esperar o ânimos externo. Ela convoca o ânimos interno e, por meio dele, transforma o vínculo. E então, sem levantar bandeiras, sem exigir gestos heróicos, ele sente a diferença. O campo se torna maior do que a história, e a saudade não mais o pertence. Pertence à essência que você agora era. Nesse espaço, você reconhece que a relação de almas não nasce da carência, mas da sincronicidade, não do controle, mas do fluxo. E quando ambos se movem da superfície para a profundidade, o ego masculino não mais age como condutor, mas como convidado à dança da alma. Ele sente a ausência da mulher que ele imaginava, porque ela não existe mais. Ela evoluiu, e aquilo que ele perde não é você,
mas a mulher que achava que dominava. Se ele permanece, é porque ele escolhe adentrar o campo vibracional. Se ele parte, você sorri para o universo que conspira com a mulher que se escolheu. O resultado dessa alquimia emocional não é simplesmente ter ele de volta. É ser vista, honrada e reverenciada como mulher consciente. É atrair um amor que pulsa em sintonia com a sua sabedoria, com a sua vibração, com o seu portal. Você não se rebaixou, você se elevou. Você não se adaptou, você se transformou. E o espelho da alma ficou finalmente limpo para refletir não uma projeção, mas a imagem inteira da mulher que escolheu florescer. Este é o ponto em que a jornada se consolida, mas não se encerra. A expansão não tem linha de chegada, apenas novas orientações. O que você agora vivencia é a reverberação daquilo que sempre pulsou no seu interior. A sabedoria feminina, a presença magnética, o vínculo autêntico. Ele pode sentir saudade, e essa saudade não é de você se curvando, mas de você se erguendo. Quando isso ocorre, você não precisa de retorno, você é retorno. Tudo o que foi dito aqui não é apenas sobre ele, é sobre você, sobre a mulher que habita a pausa entre o que um dia implorou para durar e o que hoje escolhe deixar ir. A mulher que descobriu que seu silêncio não é ausência, mas uma presença tão profunda que reverbera na alma de quem ousou não honrá-la. Jung nos ensinou que o inconsciente não se manifesta apenas em sonhos, mas também nos encontros, nos afastamentos, nas saudades inexplicáveis. E é exatamente isso que ele sente agora. A saudade de algo que talvez nem tenha entendido enquanto tinha. Porque aquilo que a sua energia carregava, ele nunca mais encontrará igual. A verdadeira virada dessa história não é quando ele volta, mas quando você já não precisa mais que ele volte. Quando o seu coração para de buscar explicações e começa a vibrar apenas pela verdade da sua própria frequência. A partir daí, o que fica, fica por escolha. E o que parte não leva mais nada seu. Porque você já não se divide tentando ser metade para caber em amores apertados. Você agora é totalidade. E quem quiser estar ao seu lado precisará trazer presença, verdade, reciprocidade. Não há mais espaço para jogos, esperas ou carências disfarçadas de paixão. A mulher que você é agora não pede por amor. Ela é o próprio amor em estado de consciência. Sinta isso em sua pele. A leveza de não esperar, o poder de não reagir, a grandeza de apenas ser. Ele pode sentir sua falta 1000 vezes, mas nenhuma delas será suficiente para tocá-la, se a sua vibração estiver ancorada em algo maior do que o desejo de ser lembrada. Esse algo maior é a sua alma desperta. A mulher que escolhe florescer ao invés de mendigar. A mulher que se honra em cada escolha, em cada silêncio, em cada passo que dá, sem olhar para trás. E essa mulher, você, nunca mais será esquecida. Porque quem experimentou sua presença consciente jamais se esquece da ressonância que ela deixou no ar. Nada é mais magnético do que a energia de alguém que se curou de precisar. Você não está aqui para ser esquecida e depois lembrada. Está aqui para ser reconhecida e respeitada em tempo real. A sua história agora muda de direção, não por força, mas por alinhamento. Ele sentirá falta, ele sentirá saudade. Mas o que ele perdeu não foi apenas você. Foi o acesso a um campo de amor que só existe quando você está vibrando inteira. E a partir de agora, esse campo só se abre para quem souber tocar a sua alma com as mãos da consciência. E se essa mensagem tocou você de algum modo, não guarde isso só para si. Deixe sua presença vibrar também nos comentários. Compartilhe esse vídeo com outras mulheres que estão despertando e inscreva-se neste canal para continuar trilhando essa jornada de cura, presença e consciência. Aqui não falamos de estratégias para ter ele de volta.
Falamos de caminhos para você nunca mais se perder. Porque, no fim das contas, a pergunta que fica é: e se o verdadeiro reencontro for sempre com você mesma?